O exercício reduz os sintomas da depressão e da ansiedade e tem uma eficácia comparável aos medicamentos e à terapia. É isso que revela um estudo que coletou dados de aproximadamente 80 mil pessoas, publicado no British Journal of Sports Medicine, uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo. A pesquisa confirma o que os médicos acabam constatando na prática clínica. A atividade física é uma ferramenta importantíssima para manter a saúde mental em dia. Então, no episódio de hoje, vamos entender qual o efeito do exercício no cérebro, quais são os exercícios mais indicados e como colocar em prática uma rotina de atividade física. Nossos convidados são o psiquiatra Jair Mari e o médico do esporte Diogo Figueiredo. Eu sou a doutora Thelminha e começa agora mais um podcast do Bem-Estar. Doutor Jair, seja bem-vindo. Thelma, é um prazer estar aqui com você. Doutor, a afirmação de que o exercício físico ajuda na saúde mental não é necessariamente uma informação nova, né? O que esse estudo traz de diferente? Não é mesmo nova, né? Eu, como clínico, já tenho adotado isso e já tenho dado aulas sobre esse tema em congressos há muitos anos. As diretrizes da Canadian Medical Association, já há vários anos, já indicava atividade física como algo importante. O que mudou em um estudo recente que saiu no British Medical Journal, esse artigo faz uma compilação de vários ensaios clínicos, muitos ensaios clínicos que foram realizados na área. É uma revisão sistemática, não é que a gente chama, é um agrupamento de resultados, e esses resultados são muito positivos, porque além deles afirmarem, não é, que a atividade física é positiva no tratamento da depressão, eles também trazem algo que, na medicina, nós achamos muito importante, que é o tamanho de efeito. Então, você, ao se calcular esse tamanho de efeito, você compara o tratamento com medicamentos. E o tamanho de efeito que essa revisão sistemática traz, ele é um tamanho de efeito muito bom do ponto de vista clínico. Então, esse estudo dá uma base científica muito mais forte para que nós possamos indicar a atividade física como um tratamento muito importante na depressão. É óbvio que nós vamos conversar mais, a gente tem que avaliar a gravidade da depressão, mas é muito importante a adoção da atividade física para uma vida mais saudável e para combater estados de humor. Isso que eu queria esmiuçar melhor. Então, o estudo comprova que existe, então, um impacto da atividade física na redução dos sintomas da depressão, quando comparada a medicamentos e a psicoterapia também? A psicoterapia também, exatamente, não só com medicamentos, mas com psicoterapia, porque os três são importantes, né? Os três podem combater a depressão. Então, assim, o que acontece? Quando você tem um caso que a gente chama de depressão leve, que a depressão ainda não atingiu um impacto muito grande na funcionalidade da pessoa, se ela ainda mantém um tipo de atividade ocupacional, interpessoal. Muitas vezes nós não medicamos com antidepressivo, né? Agora, você tem que saber avaliar a gravidade da depressão. Então, numa depressão leve, muitas vezes as pessoas que fazem atividade física, elas podem voltar à estabilidade. E mais importante do que tudo, nós temos, né, várias pessoas que têm atividade física na sua rotina. Quando elas desenvolvem depressão, a atividade física mascara a evolução da depressão, porque a depressão ela fica menos grave. Nós sabemos assim que a atividade física tem um impacto realmente muito importante no tratamento da depressão. Só para a gente ficar na mesma página, doutor, e para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam direitinho. Então, quais seriam os sintomas da depressão? Porque muita gente ainda acha que tristeza é sinônimo de depressão, e isso não é verdade, né? Não, não é. Por exemplo, quando o seu time perde, você fica triste, né? Só que depois de Exato. algumas gozações e alguns dias, você recupera a sua estabilidade. Para avaliar a depressão, nós temos dois elementos importantes.
É a tristeza que se instala, mas ela não oscila, ela se instala. Então, ela se instala por 2, 3 semanas. Então, é o humor depressivo ou, muitas vezes, somente a perda das atividades, do gosto pelas atividades que você perde na depressão. Então, quando você tem esses dois fenômenos, a perda de interesse naquilo que você gosta, que você fazia, e o humor depressivo. Um deles é muito importante para você fazer o diagnóstico, desde que ele se instale na pessoa, desde que ele persista. Então, ele precisa estar ativo por 2, 3 semanas. Então, a pessoa não recupera. Não é aquela sensação de que você tem quando algo desagradável ocorre, mas que depois de 1, 2 dias você recupera a sua estabilidade. A depressão se instala na pessoa e começa a ter um efeito na funcionalidade. Então, eu tenho dificuldade para estudar, tenho dificuldade para me concentrar, e ela começa a se tornar muito perigosa e problemática quando ela é invadida por pensamentos muito negativos, ou de baixa autoestima, de culpa, até que a pessoa começa a sentir um medo de que ela não pode mais recuperar a estabilidade dela. E aí ela começa a ter pensamentos de suicídio. Então, pensamentos de suicídio, uma angústia muito forte e um impacto grande na funcionalidade. Então, você observando esses elementos, você vai fazer uma avaliação da gravidade da depressão. Em todos os casos, a atividade física pode ser importante. Muitas vezes, na depressão grave, você precisa a pessoa se recuperar um pouco para ela começar a retomar a rotina dela. Não adianta forçar a barra quando ela está muito deprimida. Mas quando ela começa a se recuperar, você estimula que ela possa fazer algum tipo de atividade e isso vai ajudar na recuperação dela. Se a gente fosse fazer uma analogia para os nossos ouvintes entenderem com o diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, quando a pessoa está no estágio de pré-diabetes, mudanças de hábitos, né, e entre eles a atividade física, otimiza muito para que a pessoa não evolua para um quadro de diabetes de fato. Então, o que essa pesquisa mostra em relação à atividade física seria isso na depressão também, né, num estágio inicial, não muito grave, nós teríamos ótimos resultados na evolução dessa doença. E de que forma, então, o exercício consegue, entre aspas, substituir, digamos assim, a ação dos medicamentos no cérebro, doutor? Baita pergunta, Thelma. Muito legal, porque nós aprendemos muito nos últimos anos sobre a neurobiologia do impacto da atividade física na atividade cerebral. A atividade física, ela vai estimular vários neurotransmissores. A serotonina, que traz bem-estar, a dopamina, que traz prazer, o sistema que a gente chama de GABAérgico, que traz tranquilidade, mas o mais importante de todos é o impacto na neurogênese. É algo que nós aprendemos relativamente recentemente. Nós achávamos que o cérebro não tinha plasticidade, mas olha que interessante, nós descobrimos que a atividade física exerce um estímulo na formação de neurônios na região do hipocampo, que é a principal região da memória. E com isso, você melhora a atenção, você melhora toda a arquitetura do sistema neuroquímico. Então, hoje, isso está muito bem documentado. E era algo que há 20 anos atrás nós não sabíamos. Então, o maior efeito é que você, ao fazer atividade física, você melhora o desempenho de todo o sistema neuroquímico cerebral. E a vantagem, né, que a atividade física, ela não vai ter efeito colateral, né, como os medicamentos. E você não paga nada, né? Bom, você pode ser que você precise de uma academia, mas você pode muito bem ir para um parque e Uhum. iniciar atividade física, não é? Exatamente. E doutora, a gente não está dizendo então que as pessoas devam
interromper seus tratamentos e só fazer exercício físico, certo? Qual seria então, para ficar bem claro aqui, a orientação prática para alguém que está com sintomas de depressão? A orientação prática, a primeira coisa é você perceber o impacto dessa mudança de humor na sua vida. Primeiro, se ele é contínuo, né? Se ele passa de 3, 4 semanas. E segundo, o impacto nos seus sentimentos. Primeira coisa é a funcionalidade. Se você consegue ler, se concentrar, tem atenção e consegue manter, ir trabalhar e estudar todos os dias, você está mantendo a funcionalidade. Então, você está num caso de depressão grave, aquilo que eu estava explicando. Agora, se você começa a ter uma angústia muito forte, pensamentos, ideias de suicídio, ideias de ruína, antecipar somente catástrofes, um bom psiquiatra vai saber avaliar a intensidade da depressão, a gravidade da depressão. E quando for necessário, é importante que você use medicação, que você avalie o que originou aquela depressão, e muitas vezes a combinação dos antidepressivos com a psicoterapia e a atividade física, elas se tornam essenciais para que o indivíduo recupere a sua estabilidade emocional. E quem já está em tratamento deve rever a conduta com seu médico? Eu acho que quem está em tratamento deve pensar assim: eu sou sedentário ou não? Como é a minha atividade física? E aí a recomendação é assim: comece devagarinho, né, e tente atingir algo em torno de 150 minutos por semana. Então, por exemplo, 50 minutos 3 vezes por semana, ou 30 minutos 5 vezes por semana, ou se pelo menos você chegar perto disso. Então, se você está com uma depressão, considere adotar uma rotina de atividade física, rotina essa que deve ser repetida durante a vida, e você vai se sentir muito melhor da depressão, porque ela vai reforçar a sua estabilidade emocional. Ou seja, corpo e mente, né, estão extremamente interligados e fazer atividade física vai beneficiar ambos, né, tanto a saúde física quanto a saúde mental. É isso aí, Thelma. O que mudou é que nós temos hoje conhecimento robusto sobre qual o processo em que isso ocorre. É isso aí, embasados pela ciência. Muito obrigada, viu, doutor Jair? Prazer, muito legal estar com vocês. E agora eu converso com o médico do esporte, o doutor Diogo Figueiredo. Doutor Diogo, seja bem-vindo. Olá, Thelma. É um grande prazer conversar com vocês sobre um tema super importante e super prevalente na nossa população, né? Com certeza. Doutor, o papel da atividade física para reduzir os sintomas de depressão vale para qualquer tipo de exercício ou para exercícios específicos? O estudo nos trouxe informações muito importantes sobre até o tipo de exercício. Uma coisa que se falava muito e que a gente já sabe é que o exercício físico ajuda para várias doenças. Doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, diabetes, a própria depressão e ansiedade, mas a gente não sabia muito bem qual tipo de exercício que ajudaria mais. E a gente percebeu nesse estudo que os exercícios aeróbicos, eles são mais propensos a ajudarem com ansiedade e depressão. E ele até separa entre ansiedade e depressão qual tipo de exercício ajuda mais. Então, por exemplo, o polo da ansiedade, o estudo mostra que o benefício ele vem de forma maior magnitude quando a gente trabalha em exercícios de baixa intensidade e com poucas sessões na semana. Por exemplo, um exercício como yoga, tai chi, ou um exercício aeróbico leve como uma caminhada, 2 ou 1 vez na semana, já é suficiente para melhorar os sintomas da ansiedade. Já na depressão, isso muda um pouco. São exercícios aeróbicos também, de moderada intensidade, como caminhada, ciclismo, corrida, mas em mais sessões durante a semana, e ele estimula, inclusive, que sejam feitos em grupo, porque isso melhora a questão de pertencimento social, que é bem importante em pacientes com depressão. E o mais indicado é o exercício em grupo ou individual? Para depressão, eles chamam mais atenção para o exercício em grupo. Também tem o benefício do exercício individual, mas ele notou uma magnitude quase que 2 vezes maior para pacientes que tinham depressão, mas que fizeram exercícios em grupo.
Por exemplo, fazer uma assessoria de corrida com um grupo de pessoas ou fazer exercícios no parque com amigos, né? Então, isso tudo tende a gerar mais benefícios nos pacientes com depressão. Esse valor, né, da conexão social, né, nós somos seres Isso. sociais, né, precisa ali estar em contato. Agora, você falou então desses exercícios que são mais direcionados também para a ansiedade, né, e isso então se conecta totalmente com o que o doutor Jair falou, que quanto mais vezes na semana você puder praticar ali e desenvolver essa liberação hormonal, essa neuroplasticidade, isso vai otimizar cada vez mais para que os sintomas de ansiedade não ocorram. Uma coisa que foi observada em relação à ansiedade e depressão é que tem só essa diferença em quantidade de sessões na semana. Por Hum. quê? A gente entende que os pacientes com ansiedade, eles são pacientes que têm mais um cérebro que tem mais estímulos, né, um pouco mais ativos. Então, sempre aquela preocupação com o que pode acontecer, diferente do paciente com depressão. Às vezes, os pacientes podem ter as duas coisas, pode ter um polo ansioso e um polo depressivo. Mas o paciente com ansiedade, se a gente coloca também muito exercício, muitas sessões na semana, isso pode atrapalhar também o tratamento dele. Então, por isso que nos pacientes com ansiedade, o mais indicado é que a gente faça poucas sessões e que os efeitos já foram observados em 8 semanas de acompanhamento, diferente dos pacientes com depressão, onde a gente conseguiu ver mais benefícios quando eles tiveram mais sessões na semana, 3, 4, 5 vezes na semana, por mais semanas, 24 semanas para frente. Então, parece que o quadro para tratamento da depressão em relação ao exercício físico precisa de um tempo maior, precisa de uma longevidade um pouco maior. Já para a ansiedade, poucas semanas, ou seja, 8 semanas, já são suficientes para a gente ver grandes benefícios. Isso é até bom para a gente estimular o paciente, sabe, em consulta. Para a gente dizer assim, poxa, talvez você não precise de tanto exercício assim. E sempre tem aquela história do no pain, no gain, né? Não, preciso treinar muito para ter os benefícios. Não necessariamente. Pouco já é muito suficiente para os pacientes com ansiedade. A gente observou isso no estudo. E qual seria a sua dica para as pessoas que estão nos ouvindo, que se sentem ansiosas ou com gatilhos ali, momentos de depressão e querem escolher uma atividade física? O ideal é que seja aquilo que seja mais prático para a pessoa conseguir fazer. Porque às vezes a gente tenta começar algum exercício que é um pouco mais complexo, tanto de logística, né? Distância do local da sua casa para o local do exercício, ou o horário. Então, o mais importante é tentar colocar dentro da sua logística, isso é a mais importante. E é uma dica que eu dou, uma dica prática também é, se você sai do trabalho e tem algum local que você possa se exercitar próximo do trabalho, você já leva o material para o seu trabalho, para você ir direto. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem observado que os pacientes têm garantido um pouco mais de aderência. Porque tem aquela questão de chegar em casa um pouco mais cansado, e querer descansar, não querer sair para ir para academia, já leva para o trabalho e já vai direto, meio que cria uma rotina, como se fosse uma obrigação mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, é um remédio e que traz muitos benefícios, além da questão mental, também a questão de saúde física mesmo. É, e essa repetição ajuda a transformar num hábito, né. Você coloca aquilo como meta, vai repetindo e quando você vê, se tornou um hábito igual a gente acorda, escova os dentes, come alguma coisa, né, isso vai se transformando num hábito. Exatamente. Em relação ao tempo, uma vez que a pessoa escolheu o exercício, ela vai ter que fazer todo dia? Porque como você falou, na ansiedade, vai em menos tempo observar o resultado. Na Isso. depressão, um tempo maior. Mas em relação à quantidade diária, isso muda? Na verdade, o tempo para, por exemplo, pacientes com ansiedade é um tempo curto também. Às vezes uma sessão de 30 minutos ou uma sessão um pouco mais prolongada, mas o ideal é que nesse início sejam poucas sessões na semana, 1 a 2 sessões na semana. Por exemplo, um dia de yoga, um dia de tai chi, ou um dia de yoga com um outro dia de caminhada leve, 30 minutos. Isso aí já é o suficiente para termos muitos benefícios para a ansiedade. No caso da depressão, esse tempo pode ser um pouco maior. E o ideal, né, lembrar de ter ou um acompanhamento com pessoas do seu grupo social ou com um profissional de saúde da educação física. Foi visto nesse estudo que o acompanhamento também do personal ajuda bastante, principalmente pacientes com depressão. Então, o tempo de sessão em si não tem um tempo definido, mas a quantidade por semana gira em torno dos pacientes com depressão, pouco mais para 3, 4 vezes na semana. Já o paciente com ansiedade, 1 a 2 vezes por semana. E que dica você dá para os seus pacientes, doutor, em relação às recaídas? Porque a atividade física nem sempre é fácil, né, de manter uma rotina, que nem a você acabou de sugerir. Já vai ali depois do trabalho, né, para transformar num hábito,
Mas aí tem gente que qualquer coisa já é desculpa para parar. E se a gente está falando de uma pessoa que já tem ansiedade ou já tem depressão, isso pode se tornar mais um gatilho. Então, qual dica você daria para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é normalizar um pouco essa recaída, sabe. É muito comum que isso aconteça, acho que a maioria das vezes vai acontecer, vão ter momentos até pessoas que já treinam frequentemente têm momentos de pausa, né, porque ficam um pouco mais cansados, então, principalmente para quem vai começar uma rotina, entender que é comum que isso aconteça, mas que ela não desista, que ela tente mais uma vez, que ela tente uma segunda vez, que ela: "Poxa, eu não gostei desse exercício, talvez não é melhor eu tentar outra coisa que vai me fazer melhor". Tem pessoas que não gostam de fazer exercício aeróbico. Às vezes a gente também forçar isso é uma coisa um pouco chata, então a gente pode tentar, vamos tentar fazer uma academia, a musculação talvez seja melhor para você, ou vamos fazer uma coisa mista, né, um esporte coletivo que mistura um pouco de corrida com um pouco de tempo mais parado. Eu acho que é testar, sabe, entender como o seu corpo reage. E cada um tem um perfil. Infelizmente a gente não tem como dizer um modelo, mas cada um, individualizando, né, cada um vai ter seu perfil, e é isso, é falar que vai acontecer, que pode acontecer essa recaída, mas que a gente, como profissional de saúde, está ali também para ajudar nesse processo de recaída e dar outras possibilidades para ele conseguir chegar nesse exercício ideal para ele, né? Perfeito. Eu sempre gosto de dar o meu relato pessoal. Felizmente eu não tenho depressão, nem crises de ansiedade, mas eu comecei a praticar atividade física por um objetivo, que era ganhar mais resistência física, e acabei encontrando exatamente esse tema que a gente está discutindo aqui, que são os benefícios para a saúde mental. Então, naquele dia que eu estava me sentindo mais estressada, com mais problemas para resolver, né, que faz parte da vida de todo mundo, esses altos e baixos, eu saía para tentar manter essa rotina de fazer a corrida, que é algo que eu achava que não gostava e depois descobri que gostava muito, e é impressionante que parece que a gente sente o momento que acontece tudo aquilo que o doutor Jair falou. É a serotonina batendo, a endorfina batendo, e no final ali era uma sensação de bem-estar, de satisfação, de superação, né, que dá uma realização pessoal, e isso tudo faz um compilado do bem, sabe. Aí o sono começa a ficar melhor, parece que tudo começa a ficar melhor. E aí eu comecei a entender aquelas pessoas que eu questionava, às vezes, quando eu ia para o plantão, que estavam 5 horas da manhã, 6 horas da manhã correndo, porque aí é o que você falou, né, doutor, tem que achar o momento ali no seu dia a dia. Às vezes a pessoa corre antes de ir para o trabalho, porque é o único horário que ela vai ter, e aí eu sempre me questionava: "Nossa, mas essas pessoas levantam cedo para correr?". E hoje eu entendo e faço isso também. Então, para quem está nos ouvindo, às vezes não é a corrida, às vezes é uma dança, alguma atividade como as que já foram citadas aqui, mas saibam que os benefícios com certeza são muitos. Doutores, muito obrigada. Para encerrar, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Posso falar uma coisa assim até da minha prática clínica de convencer as pessoas a fazerem atividade física, né? Além de tudo isso que o Diogo falou muito bem, que a Thelma também falou muito bem, eu sempre pego o seguinte: olha, tente buscar associar a atividade física a uma atividade lúdica. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu joguei futebol até os 63. Eu fazia toda a atividade física pensando assim: "Oh, eu preciso estar bem para ir jogar bola, para poder encontrar meus amigos, para poder se divertir". Então, assim, eu tento, né, no consultório, buscar com a pessoa, com o paciente, o que ele gosta de fazer. Ah, eu gosto de vôlei, eu gosto de natação, eu gosto de dançar. Então, vai dançar 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, que já vai te ajudar. Enfim, eu acho que uma boa prática clínica é juntar a atividade física com uma atividade lúdica. Então, não vira um sacrifício, vira um prazer, esse vínculo com o prazer. Buscar uma atividade física que possa juntar com uma atividade lúdica na vida. Aí você mata. E com os objetivos, né, com seus projetos de vida. Às vezes você está envelhecendo e você quer segurar seus netos no colo, né, e para isso você precisa ter minimamente a musculatura ali, né, para aguentar os netinhos no colo. Então, cada um vai ter um objetivo, vai ter um significado, um Propósito. propósito. É isso, um propósito maior. Que cada um possa encontrar, então, o seu propósito para se manter saudável e realizado, né. Doutores, muito obrigada. Esse podcast teve produção de Luiz Fernando Lucas, gravação de Fernanda Lanza
edição de Rebeca Marques, roteiro e direção de Karina Dorigo. E se você gostou, compartilhe porque é informação útil para a sua saúde. Um beijo e até a próxima semana.